algo que também as pessoas imaginam sobre a pessoa de Jesus é que ele nasceu em Belém, né? Tipo assim, ele nasceu ali e dali seguiu, né? Mas, por exemplo, se eu não estou enganado em João, diz que ele é o verbo. Sim. O verbo vivo que desceu do céu, ele estava com Deus e era Deus, estava com Deus no princípio. Esse verbo, como a gente consegue compreender, irmão Marcelo, que ele não teve um início em Belém, ele sempre existiu, ele... Sim. Essa é a mensagem da Bíblia como um todo, né? Desde o princípio dela. O princípio, quando você lê ali em João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Qual é o intuito de João? O intuito de João é cortar algumas cabeças heréticas da época. Né? Uma falava que Jesus não passava de um homem e que havia nascido em Belém e que no seu batismo o Espírito Santo desceu sobre ele, o Cristo desceu sobre ele e o abandonou na cruz, né? Quando ele completou a obra. Sim. E ele não era... Ele era simplesmente um homem, não era nada além disso. Alguns diziam que ele parecia um homem, como aquela imagem de que a pessoa anda na areia e as pegadas vão sumindo. Ah, tá. Os gnósticos diziam que ele parecia um homem, os docetas diziam que ele parecia um homem, mas de fato não era um homem. E a discussão era sempre que a matéria é má e aquilo que é espiritual é bom. Então, como entender um Jesus que era matéria, 100% homem e 100% Deus? Essa era a mensagem. Então João escreve para começar cortando cabeça. Corta a cabeça dos docetas, corta a cabeça dos gnósticos. É a espada do Espírito fazendo uma limpeza num só verso, né? No princípio era o verbo, ou seja, ele era coexistente, já existia antes de tudo. Né? O verbo era com Deus, ou seja, aqui há uma revelação da Trindade, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. Sempre foi. E isso é o que o Evangelho traz à luz de maneira clara. E este, que era a segunda pessoa da Trindade, que a expressão é proston theon, estava com a sua face voltada para a face de Deus, este era Deus. Ele é coeterno, coigual e coexistencial com o Pai. Então ele sempre foi e sempre é.